Eu me lembro o dia do primeiro contato mais forte, impactante, poderoso que eu tive com a presença do Espírito Santo. Eu me lembro de ir à igreja muitas vezes, quando eu comecei a ir, e via as pessoas chorando, via gente do meu lado sendo tocadas, via gente falando em outras línguas, via gente levantando os braços e eu via que elas estavam sentindo algo que eu não estava sentindo. Eu via que tinha uma graça, um poder envolvendo elas que não estava me envolvendo, ou pelo menos eu não estava permitindo, eu não estava sentindo. Eu lembro que eu era muito novo na fé, comecei a olhar aquilo e eu comecei a orar. Eu falei, eu quero isso também. Se eles estão sentindo algo realmente, eu também quero sentir. A palavra já estava entrando no meu coração. Eu já estava crendo nas palavras de Jesus. Eu falei, poxa, eu também quero sentir isso. Se eu tô aqui, eu quero ir, eu quero tudo. Eu lembro que foi para um acampamento de jovens e na primeira noite que as pessoas começaram a orar, alguns jovens colocaram a mão em mim para orar e eu senti um impacto tão poderoso da presença do Espírito Santo. Eu fui envolto em uma graça tão forte, fui cheio do poder do Espírito Santo. Aquilo me encorajou tanto para fazer tantas coisas quando eu voltei daquele acampamento, que isso é para um outro episódio, mas foi maravilhoso. Seja muito bem-vindo à nossa série de devocionais. Hoje é o devocional de número 75. E ele fala justamente sobre isso. O tema dele é líderes precisam transbordar. Você só transborda se você estiver cheio. Se você não estiver cheio, você não tem como transbordar. O texto está em Atos 1:8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E o que significa ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do poder do Espírito Santo significa você ser cheio de capacidade para realizar alguma coisa. Você não é cheio para nada, você não transborda para nada. O Espírito Santo, o que é poder? Poder é uma pessoa que tem poder, ela tem capacidade, ela tem autoridade, ela tem legalidade, ela tem capacidade para realizar alguma coisa. Quando você é cheio de poder, você é empoderado para realizar alguma coisa. E você começa a ter em si capacidade para realizar. Sabe, nós vemos a vida de Pedro antes de Pedro. Pedro é um antes do Pentecostes, ele é outro após a descida do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, quando ele é cheio do Espírito Santo. Um simples pescador, ele prega ousadamente, mais de 3.000 são acrescentados à igreja, milagres e maravilhas começam a acontecer através da vida de Pedro. Pedro, cheio do Espírito Santo, é outro homem com capacidade para realizar outras coisas. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você precisa entender, buscar a presença do Espírito Santo. Você precisa invocar, você precisa se dedicar em ser cheio do Espírito Santo para que você possa ser capacitado para realizar coisas ainda maiores. Temos o exemplo de Estevão, separado para diácono, mas quando vemos milagres e maravilhas estão acontecendo através da vida de Estevão, Estevão confundindo a mente de todo mundo, contrariando as leis naturais, os religiosos se levantando, Estevão comandando o inferno, até que se levantam, prendem Estevão, apedrejam Estevão. A Bíblia chega a dizer que Estevão, cheio do Espírito Santo, vê os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Sabe, a presença do Espírito Santo em nós nos dá capacidade para realizar, para fazer, para ir. Ser cheio do Espírito Santo te torna uma pessoa ousada. Ser cheio do Espírito Santo te torna alguém corajoso. Ser cheio do Espírito Santo arranca o medo, dissipa o medo. Muitas vezes ser cheio do Espírito Santo leva a nossa vida para uma outra dimensão e somos capazes de realizar coisas que naturalmente, só com o poder natural que temos, não seríamos capazes de realizar. Bons líderes facilitam as coisas, aceleram os resultados. Contudo, é absolutamente incomparável o que uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de fazer. Alguém cheio do Espírito Santo pode sim ser capaz de superar alguém que é cheio de técnica, cheio de conhecimento, cheio de muitas coisas. E eu não estou dizendo que não devemos estudar, não devemos nos preparar, não devemos ter conhecimento técnico das coisas. Não é isso que eu estou dizendo. Na verdade, essa junção é o que pode ter de melhor. Mas muitas vezes vemos pessoas cheias do Espírito Santo realizar coisas que
naturalmente alguém não é capaz de fazer. O poder do Espírito Santo destrava coisas, libera coisas da nossa vida que jamais alcançaríamos, abre portas que jamais poderíamos abrir, abre acessos, nos conecta a coisas, nos dá direção de coisas que jamais poderíamos ter só com a nossa intuição ou com o conhecimento que podemos ter, com o máximo de influências que você pode ter. Nenhuma influência nessa terra vai ser mais poderosa, nenhuma conexão pode abrir mais portas do que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Que Deus abençoe muito você. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aqui nesse canal, seja cheio do Espírito Santo. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa da palavra de Deus. Estou te esperando aqui na frente, no próximo devocional. Valeu!